Vivemos e celebramos a 24ª semana do Tempo Comum, hoje a memória de São Cornélio e São Cipriano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, sintonizados conosco através das redes sociais. O capítulo 7 de Lucas é marcado pela afirmação: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Em 4 relatos, Lucas nos faz ver em Jesus a revelação da misericórdia salvadora de Deus, a cura do servo do centurião, a ressurreição da viúva de Naim, João Batista. Em seguida, o texto de hoje é um comentário à atitude negativa dos fariseus e doutores da lei diante da oferta divina da salvação proposta por João e por Jesus. E por fim, há o relato da pecadora perdoada. A maneira livre de Jesus se relacionar com a lei de Moisés provoca desconfiança nos chefes religiosos de seu povo. Eles o consideraram ousado e desrespeitoso por não observar com estrito rigor as normas rituais e as prescrições da lei. Talvez abalados em sua primazia espiritual, chamam-no de glutão e de beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Já anteriormente, João Batista, com vestes próprias de um profeta e vigorosas repreensões, tinha atraído a atenção de todos. Agora, lá se encontra Jesus, em meio a eles, com seu modo de agir suave, palavras modestas e pregação tranquila nas sinagogas e praças públicas. Urge a conversão, mudança de vida, sem deixar de manifestar aos pecadores misericórdia e perdão. Acostumados a serem tidos como único padrão religioso para todos, eles o rejeitam e o criticam. Falta-lhes a humildade, sem a qual, comenta Santo Agostinho, não há esperança de salvação. Sem dúvida, a liberdade de Jesus, que está longe de fazer das normas e práticas exteriores o centro de sua vida espiritual, provoca rejeição e suspeita. Sem se intimidar, ele situa com o amor de Deus e aos homens acima de todas as prescrições exteriores e recorda-lhes então uma cantiga de infância. Crianças que brincam de casamento e enterro na praça, umas cantando mediante modinhas alegres, outras não acompanhando, umas entoando lamentações, outras não se interessando, como os ouvintes de João Batista e de Jesus, indiferentes às suas palavras. Jesus fez-se discípulo de João Batista e iniciou sua pregação em continuidade à pregação de João. João permanecia nas regiões desérticas, porém Jesus decide fazer seu anúncio nas localidades habitadas da Galileia. João anuncia o batismo da conversão, a justiça para a remissão dos pecados. Jesus apresenta a este anúncio o dom da filiação divina e da vida eterna, pela vivência do amor e da misericórdia. O nome de João Batista, como sabemos, mais citado nos evangelhos, 76 vezes, depois do nome de Pedro, citado 124 vezes. Jesus é um mestre itinerante, passa pelas casas, vai de povoado em povoado, de uma região para outra, anunciando a boa nova do reino de Deus e curando muitas pessoas de seus males. Para lá, Jesus vai acompanhado dos seus discípulos e uma numerosa multidão.
Às portas da cidade, Jesus e o grupo que o acompanha se encontra com outro grupo que está saindo da cidade. Difícil não é traçar um paralelo entre os dois grupos que caminhavam em direções opostas. Um está entrando na cidade e o outro saindo. Um segue Jesus, homem poderoso em palavras e gestos. O outro segue o féretro de um menino morto, um entusiasmado e atraído pela pessoa de Jesus. O outro profundamente comovido e entristecido pela morte do menino, filho único de uma mãe viúva. Ao encontrarem-se na porta da cidade, Jesus é tomado de compaixão pela mãe do menino morto. Não é do menino que Jesus se compadece, mas da mãe que sofre a perda de seu filho único. Jesus se revela como o Senhor da vida. Mas o reencontro, o retorno à vida, não é o objetivo da iniciativa de Jesus, e sim a consolação da mãe que chora. Diante de tal incredulidade, o mestre suspira com tristeza e pergunta: a quem, pois, hei de comparar os homens desta geração? Segundo o modo semítico de falar, o termo geração adquire diversos sentidos, indicando, no caso presente, um apelo à conversão. Por aquela geração é chegada a hora de Deus, a hora da graça, tempo propício para festejar com alegria a presença do esposo que proclama a boa nova do reino. Se a proclamação da boa nova é causa de grande alegria para os que a ouvem, ela não deixa de ser uma advertência para os que a recusam. Para todos vale a exigência: abrir o coração para Deus. Eis o único caminho para quem deseja cumprir o desígnio divino da salvação e reconhecer que o Filho de Deus veio não para condenar, mas sim para nos salvar. Celebrando hoje, prezados irmãos e irmãs, a memória de São Cornélio e São Cipriano, unidos pela fé e sangue, encontramos como exemplo de amizade e santidade estas testemunhas de Cristo, que foram martirizados no mesmo dia, porém com diferença de 5 anos. São Cornélio tinha sido eleito Papa em 251, após um grande período de ausência do pastor por causa da terrível perseguição de Décio. Sua eleição foi contestada por Novaciano, que acusava o Papa de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé, lapsus, e separaram-se da igreja. Por causa dos exercícios obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchia, onde Cornélio morreu. Foi sepultado nas catacumbas de Calixto. São Cipriano, uma das grandes figuras do século III, de família rica de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retória, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se entre 35 e 40 anos de idade. Por causa de sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Com pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo, num período difícil da igreja africana. 2 perseguições contra os cristãos ocorreram, a de Décio e Valeriano. Estas perseguições marcaram o começo e o fim de seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes.
Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Diante da perseguição do imperador Décio, em 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. E no ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do seu processo de martírio, que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Graças a Deus. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós.